Fala pessoal, dia de frio aqui na cidade de São Paulo, chuva e frio, mas estava aqui no carro pensando uma coisa, vou compartilhar com vocês, porque é uma verdade. Escutei na rádio aqui agora, que são agora todos os candidatos são cristãos, todos. Você vê o Lula agora, ele é o cara mais católico do mundo. Você vê o Flávio Bolsonaro agora, ele é o mais evangélico do que qualquer outro evangélico. E é uma coisa que me chama a atenção, de sempre candidatos estarem envolvidos na igreja. Não que eles não possam ter a sua fé, cada um possa ter a sua fé. Mas sempre nesse período de campanha, aqueles mesmos candidatos de sempre começam a ir nas igrejas e tal, e eles nunca vão. Isso sempre chama a atenção, porque eles nunca estão, nos 4 anos depois de eleito, eles nunca estão nas igrejas. Mas, agora, são várias coisas, né, que eles começam a fazer em período de campanha. Né? Comer pastel na rua é uma coisa que eles sempre fazem. Outra coisa que eles sempre fazem, ir nas igrejas, agora são cristãos católicos ou protestantes, evangélicos. Começam a visitar as comunidades, coisa que eles não fazem. E sempre o povo cai na mesma ladainha de sempre, que é votar nesse tipo de política. Mas falando especificamente sobre igreja, você cristão, como é que a Bíblia enxerga isso? E como é que nós, por exemplo, deveríamos estar pautados na Bíblia para, por exemplo, escolher em quem votar? Se a gente pega no livro de Romanos e 2 Pedro, se eu não me engano está na 2 Pedro, eu vou deixar aqui embaixo para vocês os textos. Em resumo é o seguinte, que nós devemos orar pelas autoridades, porque não há autoridade que não seja permitido por Deus que ela seja instituída, né? Que ela esteja lá porque Deus permitiu assim. Mas existe um porém. E se você ler o texto ao contrário, você pegar e ler o texto de baixo para cima, vamos dizer assim, o texto vai dizer que as autoridades, elas devem premiar quem faz o bem, devem honrar quem faz o bem e devem punir o homem mau. E se a gente pega as autoridades instituídas, seja ela qual for, né? Nós podemos falar aí de PT durante tantos anos, Bolsonaro depois de tantos anos, e entre outros aí, vários nomes, é justamente o contrário que a gente vê. Inclusive, autoridades que se dizem protestantes, se dizem evangélicas ou se dizem católicas, e elas, na verdade, premiam quem faz o mal e punem as pessoas de bem. Então, biblicamente, já está errado. Então, veja, quando você for fazer uma análise, quem eu vou votar? Veja o projeto dessa pessoa. Não veja a pessoa e o que ela simboliza dentro da sua ideologia, dentro das coisas que você colocou na sua cabeça que você acredita. Não veja só o discurso dessa pessoa. Veja, na verdade, o projeto dela e o que ela faz. Ela é uma pessoa que premia o bem, premia quem faz o bem, está sempre pautado em coisas que valorizam aquilo que é. Estamos falando do mundo cristão, então aquilo que é do mundo cristão, ou ela é uma pessoa que sempre está envolvida em gastos de dinheiro, em rachadinha, em petrolão. A gente tem que começar a fazer as análises do ponto de vista bíblico. Essa autoridade faz o bem, premia quem faz o bem, ou faz o mal dizendo que faz o bem e premia o mal falando que premia o bem. São as coisas que a gente precisa analisar. Porque agora todo mundo vai para a igreja, agora tudo é bonito e depois de eleito, tudo isso vai para o chão. E aí depois vocês falam, os políticos não prestam. É claro, você escolhe a pessoa pelo que ela fala e não pelo que ela faz. E você vai cobrar ela pelo quê? Mas você disse em campanha que você ia fazer, você ia ser a revolução da política brasileira. Mas no jogo político, a pessoa está cada vez mais enfiada em problemas, em corrupção.
Então, nós temos que ter essa visão. É o que a pessoa faz e não o que a pessoa fala. Essa visão é a principal, porque é a visão que a Bíblia nos traz. Premia quem faz, ó a palavra faz, quem faz o bem e pune quem faz o mal. Isso você só consegue avaliar na conduta e não no discurso. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar sempre quando a gente vai analisar em quem a gente vai votar durante esse período de campanha e período de promessas. Temos que avaliar quem faz e não quem fala, né? Infelizmente, não tem como a gente avaliar isso antes da pessoa estar eleita. Mas alguns já foram eleitos e são reeleitos em cima de promessa no qual você, que se diz cristão, cai em toda a ladainha, às vezes por interesse, às vezes por acreditar num discurso, às vezes por acreditar no Messias dentro da política, e realmente isso não vai acontecer. E quem se diz conservador, falando especificamente, de novo, o movimento cristão, quem se diz conservador é completamente cético politicamente. O que é o conservadorismo raiz? É você ser cético, extremamente cético. O que é isso? É não acreditar justamente em promessas, em promessas futuras. É você analisar o que essa pessoa já fez, é você analisar as condutas dessa pessoa e ali sim tomar uma posição de voto, seja ela qual for, a partir daí. Então, ser cético eu não acredito em promessa. Não adianta você ficar falando coisas para mim. Eu acredito no que você faz. Então, se você já foi eleito e não cumpriu, eu não vou te eleger de novo. E se você for eleito por uma promessa e não cumprir, você não será eleito de novo, pelo menos para aqueles que se dizem conservadores. Essa é a visão conservadora. Não é dizer, pátria e família. Isso não é conservadorismo, tá? Conservadorismo é você analisar o que a pessoa tem dito, você ver a conduta da pessoa e ser cético com relação a isso. Entender que essa pessoa não merece a sua confiança de olhos cegos, de olhos vendados, né? Você ser cego ali e voltar na pessoa de qualquer jeito. Não é isso. Nem acreditar nas palavras dela. Mas você não... Tem aquela fala cristã que é muito engraçada, né? Mas você não conhece o coração dessa pessoa. E a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Então, a gente vê essa contradição no discurso cristão quando se envolve um pouco mais em política ou até mesmo dentro da igreja às vezes. Mas enfim, fiquei incomodado com essas notícias que rolam, que agora o candidato Flávio Bolsonaro vai ao encontro dos evangélicos, o cara não vai à igreja e nem é cristão de verdade durante 4, 8 anos, aí sei lá quanto tempo esse cara tá na política, e agora ele é o que participa de todos os eventos da bancada evangélica, dos evangélicos, etc, etc. E o Lula, que agora é o católico fervoroso, que sempre está nas igrejas. Então, meus amigos, nesse período de campanha, estamos mais uma vez perdidos. O Brasil está mais uma vez entregue na mão desse tipo de pessoa. Um abraço a todos.